Olá, o canal Educação e Business está no ar. E não se esqueçam, é o momento de mudar sua vida. Faça o vestibular Unifia e conquiste um futuro brilhante. Em respeito aos protocolos de segurança contra a Covid-19, mesmo mantendo uma distância adequada, realizaremos a entrevista utilizando máscaras e fazendo uso de álcool em gel, visando, é claro, a proteção coletiva. Estudos apontam que haverá um impacto profundo da indústria 4.0 sobre a produtividade, a redução de custos, o controle sobre o processo produtivo e a customização da produção, indicando uma enorme transformação da indústria mundial. Segundo o levantamento da ABDI, a estimativa anual de redução de custos industriais no Brasil a partir da migração da indústria para o conceito 4.0 será de, no mínimo, 73 bilhões ao ano. Esse processo envolve ganhos de eficiência, redução nos custos e um enorme impacto sobre as relações de trabalho. E para falar sobre tudo isso, o entrevistado de hoje é o mestre em Economia Social pela Universidade do Minho, de Portugal, professor Alexandre Junqueira, que abordará conosco o tema de sua tese de mestrado, a quarta revolução industrial e o potencial impacto da indústria sobre o emprego. Professor Alexandre Junqueira, muito obrigado pela presença no canal Educação e Business. Seja muito bem-vindo. Muito obrigado, Giovanni. Eu agradeço a oportunidade de estar aqui hoje e poder conversar um pouco com vocês sobre esse tema, que é um tema muito novo, mas é um tema de extrema importância e que nós necessitamos abrir canais e espaços para poder tratá-lo, porque é um tema de grande relevância para a nossa sociedade, para o futuro, e o futuro começa hoje. Então, devemos dar importância a isso. Muito bem, professor. Antes de entrarmos no tema de maneira mais aprofundada, nos conte um pouco como foi a sua experiência na Universidade do Minho, lá em Portugal. Olha, Giovanni, foi uma experiência muito realizadora. A oportunidade de viver em um outro país, conhecer uma outra cultura, se relacionar com pessoas de diversas partes do mundo, trazem uma abertura da nossa visão global e de como nós aprendemos a lidar com as situações dentro da nossa realidade, dentro do Brasil, da nossa cidade, e também nos permite formar uma visão mais crítica de mundo, né? Essa experiência ela foi válida porque eu tive a oportunidade não só de estudar na Universidade do Minho, que é uma das maiores universidades de Portugal e uma das mais referenciadas da Europa, mas também essa experiência me permitiu conviver com pessoas de diversas nacionalidades. Eu tive a oportunidade de trabalhar em Portugal, seja como operário da indústria, fui empreendedor, cheguei a montar um empreendimento em Portugal e realizei atividades acadêmicas, cheguei a ser eleito como senador acadêmico, e tudo isso conduzindo um trabalho de pesquisa durante os 2 anos que eu desenvolvi esse trabalho, voltados não só para Portugal, que é onde eu estava naquele momento, mas também para o Brasil. Então, esse complemento da minha formação, que é o mestrado, né, a minha formação como administrador de empresas, no qual eu atuo há mais de 10 anos, me permitiu uma ampliação cultural, profissional e como ser humano, né, de forma geral. Então, eu acho que é uma experiência muito válida e seria importante que muitas pessoas tivessem essa possibilidade de poder conhecer o mundo e vivenciar essas experiências, para a partir, então, dessa vivência, poder promover debates e mudanças na sociedade em que atua. E a sociedade que eu atuo hoje é essa daqui, e é para isso que estamos aqui hoje, para discutir esses temas e buscar trazer essa visão, né, que eu alcancei lá fora, aqui para nós hoje. Muito bem, professor Alexandre Junqueira. O mundo é o quintal da nossa casa, então devemos explorá-lo realmente, buscando conhecimento, para através desse conhecimento fazermos com que esse próprio mundo se torne um mundo melhor para todos. Com certeza. Professor, o que são a quarta revolução industrial e a indústria 4.0? Veja bem, Giovanni, quando nós falamos em quarta revolução industrial, nós estamos falando, na verdade, da continuação de um processo que se iniciou lá no século XVIII, que é a Revolução Industrial, e este processo ele foi atravessando estágios, né? A primeira fase, a segunda fase, a terceira, e agora chegamos na quarta fase, ou a quarta Revolução Industrial. Se nós fizéssemos um contraponto, nós poderíamos dizer o seguinte,
que se a primeira revolução industrial é marcada pela migração do homem do campo para as cidades, a formação dos grandes centros urbanos, e a partir daí o surgimento da nossa sociedade industrial, né, a migração da mão de obra artesanal para a mão de obra da manufatura, né, nós podemos dizer que a quarta revolução industrial ela também tem um pouco dessa característica. Nós estamos migrando hoje do mundo real para o mundo virtual. Nós estamos migrando a mão de obra repetitiva, a mão de obra braçal, para uma mão de obra robotizada, auxiliada por tecnologia. E nós estamos mudando uma economia baseada em coisas reais por coisas digitais. Então a quarta revolução industrial ela carrega muito daquilo que ocorreu na primeira Revolução Industrial, né? De uma mudança profunda na sociedade, não só do ponto de vista das técnicas de produção, mas também na forma de convívio e nas relações sociais. E a indústria 4.0 dentro desse processo, nada mais é do que os acontecimentos das novas tecnologias dentro das empresas, dentro do processo produtivo. Então veja bem, nós temos hoje tecnologias que nos permitem desenvolver atividades remotas, como as aulas que nós estamos trabalhando agora. Isso faz parte do conceito de indústria 4.0. Dentro de uma universidade, as atividades remotas, com auxílio de tecnologias, caracterizam a indústria 4.0. A indústria 4.0, só para a gente relembrar historicamente, ela é muito jovem. Ela começou em 2011 como um projeto do governo alemão, que foi lançado, foi inaugurado na feira de Hannover, né, lá na Alemanha. E a partir daí, ela ganhou o mundo. Hoje nós temos iniciativas da indústria 4.0 em praticamente todos os países. Então, essas mudanças da quarta revolução industrial são levadas para dentro da empresa e dentro das empresas são chamadas de indústria 4.0. Professor, você viveu em um país europeu, né? Como que a Europa, de uma forma geral, está tratando a questão da indústria 4.0? A Europa, né, a União Europeia, como conhecido aquele universo econômico do qual faz parte Portugal e diversos outros países, como eu disse anteriormente, ela é pioneira nesse processo. A Alemanha foi onde tudo teve início e da Alemanha já vários países como a Inglaterra, a França, mesmo Portugal, que é um dos países mais pobres, vamos dizer assim, da União Europeia, esses países todos têm iniciativas globais. Quando eu digo globais, entenda-se governos que têm medidas e ações concretas voltadas ao desenvolvimento da indústria 4.0. Então, há um grande interesse da comunidade europeia de que a indústria 4.0 seja transformada de um projeto, né, que já não é mais um projeto, já é real, mas que se desenvolva cada vez mais. Então, a Europa tem isso daí, embora alguns países ainda estejam um pouco atrás e outros já estão mais à frente. Mas sim, talvez hoje, um dos pontos de referência no mercado global do desenvolvimento das tecnologias da indústria 4.0 estão dentro da União Europeia. Professor, que tipo de impacto o fenômeno da indústria 4.0 trará sobre as profissões? Muito se fala que muitas profissões hoje existentes deixarão de existir e surgirão novas profissões, né? O que nós temos de informação nesse momento a esse respeito? Veja, eu diria que essa é a pergunta de $1 milhão, não é? Existe hoje um grande debate nos meios acadêmicos, dentro das próprias empresas, nos governos, de qual será o impacto que essas novas tecnologias, que a indústria 4.0 irá trazer para o mercado de trabalho e para a eficiência das empresas. Embora não exista uma resposta, até porque esse é um processo em curso e nós não poderemos trazer respostas enquanto ele não tiver sido concluído, mas existem algumas tendências, né? Então hoje nós sabemos, por exemplo, através de pesquisas, que várias profissões, várias atividades que nós exercemos hoje serão impactadas mais diretamente, enquanto outras podem sofrer aí menos ao longo do tempo. Então, por exemplo, existe um consenso entre os pesquisadores e cientistas de que profissões como motorista, caixa de supermercado, atendentes, trabalhos de auxiliares administrativos devem sofrer grandes impactos, ou seja, devem deixar de existir, né? Já nós temos também dados que todas as áreas relacionadas à criação e desenvolvimento das tecnologias sofrerão
uma abertura de mercado. Então, haverá mais espaço para essas profissões. Isso do ponto de vista das profissões. Quando nós falamos do ponto de vista das empresas, nós podemos pensar que o grande apelo da indústria 4.0 é justamente o ganho que ela vai ter de produtividade, né, de variedade de oferta de produtos e serviços, de ganho em escala, de redução de custos. Então, tudo isso está atrelado a este universo. Por um lado, nós temos profissões que devem sofrer alguns impactos, nós teremos ganhos de outros lados. Se por um lado nós teremos novas profissões, nós teremos também um novo mercado que deverá surgir com novos produtos, novos serviços, e tudo isso se caracteriza dentro desse universo. Então, por conta disso, a indústria 4.0, ela é talvez o acontecimento mais importante que nós podemos discutir nas próximas décadas, eu diria. Ok? Diante dessa análise feita, professor, que tipo de atenção, né, o profissional, o estudante tem que ter nesse momento em relação a esse assunto da indústria 4.0, até pensando no futuro em si, né, no desenvolvimento de todo esse cenário? Nós precisamos, né, conscientizar as pessoas, os jovens principalmente, aqueles que estão ingressando hoje, seja no mercado acadêmico para se preparar para esse futuro, seja aqueles que estão saindo e ingressando no mercado de trabalho, eles têm que estar totalmente atentos para essas mudanças. Essas mudanças irão interferir na vida de todos. E essa não estou falando de uma mudança que ocorrerá em 50 anos, estou falando de uma mudança que ocorrerá em 5 anos, que já está acontecendo hoje. Portanto, esses jovens profissionais, e mesmo aqueles que não são tão jovens assim, eles precisam estar atentos a essas mudanças. A discussão que se tem, se irá ou não gerar empregos, criar novas oportunidades, se haverá desemprego em massa, que é uma discussão que nós abordaremos ainda mais à frente, eu penso que ela tem que ficar em segundo plano. O que nós temos que pensar existe um consenso entre os cientistas de que é necessária a formação e a qualificação das pessoas para qualquer cenário que se trace em relação à indústria 4.0. Então, cabe aos jovens, cabe aos gestores das empresas, né, se prepararem, se qualificarem, buscarem qualificação adequada. Isso só pode fazer isso se você estiver atento às mudanças. Então, se eu pudesse dar uma dica aos nossos internautas, eu diria a eles, se preparem para as mudanças, fiquem atentos àquelas que estão acontecendo, né, e se preparem para elas. Eu acho que a melhor forma de garantir o seu espaço dentro desse novo universo é estar preparado. E para estar preparado, temos que começar agora. Professor, diante também, né, de todo esse cenário, como que fica a questão da cabeça das pessoas com relação à necessidade de se reinventar, né? Nós somos professores, somos acadêmicos, e enxergamos essa dificuldade natural das pessoas se reinventarem, né? Que dica você daria aí para quem está nos assistindo, né, com relação a essa necessidade de reinvenção que haverá diante de todo esse cenário? O que nós temos hoje é um desafio muito grande para a sociedade como um todo, né? E eu acho que a palavra reinventar talvez seja uma palavra que defina bem o desafio que nós temos pela frente. Os nossos jovens hoje e os profissionais que já estão no mercado, eles precisarão se adaptar a essas mudanças, né? Então, veja, eu falei há pouco que nós teremos, por exemplo, a profissão de motorista, que deverá desaparecer ao longo do tempo. O que nós faremos com todos esses motoristas que existem hoje? De caminhões, de aplicativos, de táxi? Veja, essas pessoas precisam começar a ficar atentas, ou seja, elas precisam se reinventar. Nós estamos vivendo um momento de pandemia. Todos nós precisamos nos reinventar para conseguir seguir as nossas atividades. Nós, como professores, tivemos que aprender técnicas que nós não conhecíamos, né? Os entregadores precisaram criar hábitos que eles não tinham. As empresas, as lanchonetes, passaram a oferecer de outras formas. Então, vejam, o segredo para não ficar atrás ou para trás com as mudanças que estão em curso é nos prepararmos para ela e sermos criativos, né? Sermos inventivos, ou seja, sermos empreendedores. Você não precisa ser um empreendedor aquele que monta a sua própria empresa, você precisa ser empreendedor com a sua própria carreira. Então você tem que pensar naquilo que pode ser benéfico para você dentro desta nova realidade. Aproveitar as oportunidades que as novas tecnologias, a internet, a inteligência artificial,
os veículos autônomos, a biotecnologia e tantas outras tecnologias que estão por aí, nós temos que estar atentos a elas e percebermos como é que nós podemos usar as nossas competências e habilidades alinhadas a essas mudanças para que nós possamos ter o nosso espaço garantido dentro dessas mudanças. E com isso, colhermos também a nossa parte desse processo, que deve ser inclusiva e não exclusiva. Então, veja só, quando nós falamos aqui em substituição, né, no exemplo dos motoristas, talvez o internauta aí esteja se perguntando, meu Deus, eu sou motorista, como é que vai ficar a minha vida? Então, veja só, esse processo, embora não seja muito popular, talvez, entre as pessoas, ele é, como eu acabei de dizer, um processo, né? Ele está num processo em andamento. Então, dentro de um futuro próximo, de 5 a 10 anos, vai cada vez mais aparecerem veículos, carros, caminhões, que possam ser conduzidos por uma inteligência artificial, através de sensores de GPS. Nós temos hoje, por exemplo, em vários países do mundo, carros autônomos. Acho que todo mundo já deve ter visto aí, em algum espaço midiático, né, os carros do Uber que funcionam sem o motorista humano, ou seja, é apenas um aplicativo, um software, que é capaz de conduzir esse veículo de acordo com os interesses, com a necessidade do usuário. Então, esta substituição, na verdade, ela não é simplesmente você tirar o cara e colocar um computador, um robozinho ali no lugar. Você precisa que os veículos venham preparados de fábrica, com todo o equipamento de sensores, com conexões, enfim. Precisamos de um processo. Então, veja, não estou dizendo que isso vai acontecer amanhã, mas num futuro muito próximo nós teremos aí a inclusão cada vez maior destas tecnologias, entre tantas outras, dentro da nossa realidade, dentro do nosso dia a dia. Muitas mudanças, né? O ser humano cada vez ele voa mais alto e certamente o que a gente tem de novidade hoje, né, de recurso que estamos usando hoje, daqui a um curto espaço de tempo, será totalmente diferente. Então, dentro dessa expectativa, professor, realmente é importante que as pessoas entendam esse cenário e sejam capazes de se reinventar. E por falar em reinvenção, né, o Brasil é um país que tem os mais variados desafios, professor. Com relação ao desafio da indústria 4.0, como está a indústria brasileira nesse quesito? Como você acabou de dizer, o Brasil, por ser um país continental, a gente falava há pouco da Europa, e o Brasil sozinho, ele é, né, uma boa parte da Europa. Então, nós temos problemas continentais, né? Infelizmente, né, em certos aspectos, o Brasil está um pouquinho aquém daquilo que nós precisaríamos para aproveitar melhor as oportunidades que devem surgir com a indústria 4.0. Nós não conseguimos ainda, veja, quando eu digo isso, eu digo numa parte grande da nossa estrutura industrial, implementar as mudanças da terceira revolução industrial, né? A automação, o uso de máquinas automáticas aí para a produção. É claro que nós temos indústrias que já estão dentro do contexto da indústria 4.0 e por aí vai. Mas estou aqui falando de uma forma mais geral, mais global, né, do país como um todo. Então nós temos alguns desafios. Nós precisamos, por exemplo, ampliar o acesso à internet, às redes de comunicação. Nós precisamos ampliar o acesso à pesquisa, ao desenvolvimento dessas novas tecnologias. E, principalmente, nós temos uma mão de obra com baixo índice de qualificação, né? A nossa mão de obra, embora nós tenhamos aí excelentes universidades, embora nós tenhamos profissionais altamente qualificados pelo mundo afora, mas, de maneira geral, o brasileiro, na média mundial, ele tem uma qualificação baixa. E para trabalhar dentro da indústria 4.0, nós precisaremos de pessoas muito bem qualificadas. Então, é necessário nós pensarmos nessas questões, né, do acesso à informação, da conectividade, que é um grande desafio que nós temos, por ser um país continental, conectar esse país de norte a sul é um desafio muito grande, né? E pensar nas pessoas que vão fazer esse processo acontecer. E as pessoas podem fazer a sua parte, que é buscar cada vez mais estarem qualificadas para essas mudanças e se prepararem para isso, ok? Então, pensemos nisso. Os desafios que o Brasil enfrenta são a conectividade, a mão de obra qualificada e, é claro, né, as formas de acesso, de financiamento às pesquisas, de financiamento às mudanças, a migração da indústria tradicional para a indústria 4.0, tudo isso tem que ser discutido pela sociedade como um todo.
Professor, a indústria é um instrumento pujante das economias mundiais, né? Das economias dos países. Diante desse aspecto, né, que impactos existirão na economia global em razão da indústria 4.0? Um dos maiores impactos que se espera dentro dessas mudanças, como eu falei agora há pouco, é a redução de custos, né? Um dos principais fatores que se discute na indústria 4.0 é o como nós poderemos, o quanto nós poderemos economizar de recursos, né? Recursos materiais, recursos humanos, recursos ambientais. Então existe aí uma discussão muito grande nesse aspecto. Outro fator, que talvez seja ainda mais desafiador, é justamente a possibilidade de flexibilização do processo produtivo. Então, nós temos hoje tecnologias que nos permitem entregar produtos customizados a clientes, mesmo essa empresa sendo uma empresa multinacional. É algo que nós pensávamos antigamente, que era um diferencial das pequenas empresas, que era poderem oferecer customização aos seus clientes, começa a ser viável também em escala, né? Porque quando a gente fala de produção em massa, nós falamos de standardização da produção. Nós fazemos muitas peças iguais para que aquelas peças possam ser vendidas para o maior número de pessoas possíveis. A indústria 4.0 ela flexibiliza o processo produtivo, ela permite eu mudar o meu processo, fazer o meu lead time ali dentro da fábrica de forma rápida, de forma automática, sem precisar da intervenção humana. Então, diante disso, vai haver não só a redução de custos, como a ampliação da oferta de produtos e serviços que chegarão até nós e com custos mais baixos. Há uma discussão muito grande, né? Como é que a China hoje se transformou na grande potência que é? Ela conseguiu a redução de custos através da grande quantidade produzida. Mas, com as mudanças da indústria 4.0, qualquer país que tenha acesso a essas tecnologias serão capazes de produzir em larga escala e, mais do que produzir em larga escala, produzir de forma customizada, oferecendo produtos sob demanda para o seu cliente. Então, precisamos estar atentos quanto a isso, não só os profissionais da área, mas como os empresários que querem aproveitar essas oportunidades. Muito bem, professor. Existe uma discussão ampla, né, com relação à questão do emprego. Nós já abordamos até uma parte disso aqui durante essa entrevista, né? Como ficará a questão, né, do desemprego em relação à indústria 4.0? Quer dizer, existe realmente a possibilidade de haver desemprego em massa em razão desse advento? Essa discussão, ela é uma discussão talvez das mais acaloradas que existem hoje, principalmente dentro do meio acadêmico, né, que é onde essa discussão está mais florescida. Existem duas linhas de pensamento aí que são antagônicas. Você vai ter um grupo de pessoas, basicamente profissionais ligados à área das tecnologias, que defendem que estas mudanças irão ampliar a oferta de empregos e ampliar o bem-estar da sociedade e que isso, na verdade, será uma mudança bastante positiva para nós. Por outro lado, nós vamos encontrar aí pensadores, né, em outras áreas, como da sociologia, como da própria economia, que questionam, diante de fatos passados, das outras fases da Revolução Industrial, de que nós possamos vir a ter desemprego em massa, né? Se você me perguntar qual das duas está certa, eu direi, é difícil afirmar, né? Eu, particularmente, acredito que nós temos que estar atentos a essas mudanças, porque os dois cenários são possíveis. O que vai determinar um ou outro vai ser a condução do processo. Então, há estudos, por exemplo, do Fórum Econômico Mundial, que dizem que até 2025, logo aqui na frente, nós teremos a extinção de 6 milhões de postos de trabalho advindos das novas tecnologias e a criação de 2 milhões de postos de trabalho, né, de alta qualificação. Então nós temos aí um saldo negativo de 4 milhões de postos de trabalho. Isso de forma global. Alguém poderia dizer, mas 4 milhões de postos de trabalho. É muita gente quando nós pensamos num mundo em que a taxa de desemprego global ela já anda, né, num valor extremamente alto. Então nós temos economias aí que a taxa de desemprego chega a 15%, 20%. E mesmo nos países de pleno emprego, hoje, diante da pandemia, chega a 3% ou 4%. Então isso é alto. Se nós pensarmos em mais 4 milhões de pessoas sem consumir, nós teremos um problema sério. Então, talvez a discussão maior não seja
se haverá ou não desemprego em massa ou haverá ou não empregos de alta remuneração. A grande discussão tem que ser de que forma nós vamos conduzir esse processo para que não haja desemprego em massa e para que essa chamada revolução seja uma revolução inclusiva, que permita as pessoas participarem e terem também a sua vantagem dentro desse processo. Que não fique concentrado apenas na mão de um pequeno grupo que consiga acessar essas tecnologias. Então, acho que essa discussão é importante que aconteça. Nós temos hoje muitas pessoas trabalhando em cima disso e precisamos que essa discussão vá além, que ganhe também o espaço da mídia e principalmente, né, dos tomadores de decisão para que eles nos preparem essa mudança de forma que ela seja inclusiva e não exclusiva, como eu falei anteriormente. Professor, inclusive diante, né, da sua tese de mestrado e dessa abordagem, né, feita, né, em relação a essa questão do desemprego, como que os países estão trabalhando, né, uma possibilidade de equilíbrio dessa função, da função do emprego lá na frente em razão da indústria 4.0? Olha, Giovanni, essa é uma situação um pouco complicada, né? O que nós vemos aí, pelo menos até o presente momento, é que existem poucas iniciativas nesse sentido, né? O que nós temos são incentivos para a adoção e para o desenvolvimento de tecnologias, mas nós temos poucas ações para tentar equalizar essas questões. Um exemplo que eu poderia citar a todos agora é a reunião que houve, a discussão que está havendo na União Europeia com relação às Big Techs, né? Nós vimos lá, por exemplo, que existe lá uma disposição dos governos da União Europeia em criar algum tipo de interferência em relação ao Amazon, ao Facebook, né, para que essas empresas não monopolizem o universo da indústria 4.0 e tenham para si somente os benefícios. Então vejam, essa é uma iniciativa que nós podemos apontar aqui, mas ela ainda é apenas uma discussão mais teórica. Eu diria que de forma prática nós não temos ainda uma política, até porque nós não sabemos exatamente de que forma essas coisas vão ocorrer. As mudanças estão ocorrendo e nós estamos no meio do processo. E é difícil avaliar um processo durante a mudança, né? O que nós temos que estar atentos para que, ao menor sinal de problemas, nós tenhamos como interferir no processo e permitir que nenhum tipo de discrepância muito grave venha a acontecer. O que nós estamos vendo aqui é que aconteceu, né, na União Europeia, em vários países, uma discussão. Olha, será que nós podemos deixar que empresas tenham tanto poder assim? Ou será que nós temos que controlar isso? Então essa discussão deve aflorar ainda mais daqui para frente. E eu espero que essa discussão seja sadia e que nós tenhamos, a partir daí sim, né, um norteador para essas decisões e para essas medidas que precisarão ser tomadas com certeza, porque é um universo totalmente novo que se descortina na nossa frente. Muito bem, professor Alexandre Junqueira, nos trazendo informações muito importantes a respeito do fenômeno da indústria 4.0. E você aí, nosso internauta, não se esqueça de curtir a nossa página no Facebook, também no Instagram e se inscreva em nosso canal no YouTube. Você está vendo todos os nossos endereços aí na tela nesse momento. Estejam conosco em nossas redes sociais. Professor, diante desse cenário, qual o papel do RH das empresas em relação à indústria 4.0? O RH é, dentro das organizações, o mediador mais importante desse processo. Todas as decisões que precisam ser tomadas em termos de planejamento estratégico passam por dentro do RH. Afinal, se eu preciso me preparar para uma mudança, eu preciso preparar pessoas para atuarem dentro dessa nova realidade. E isso cabe ao profissional e ao departamento de RH das empresas. O departamento de RH das empresas vai receber em primeira mão as demandas para a adaptação das empresas para essa nova realidade. E irá buscar ou irá preparar os colaboradores ou os potenciais colaboradores para que possam atuar dentro dessas mudanças. Então, o profissional de RH hoje, ele tem que estar atento a essas mudanças, ele tem que estar atento às necessidades das empresas e dos colaboradores. De que forma eu consigo incentivar ou mesmo promover ações de qualificação para que os colaboradores possam atuar dentro dessas novas tecnologias e como que eu posso
oferecer a oportunidade de incentivar as pessoas a buscarem essa qualificação, a buscarem assumir esse compromisso de fazer com que essa mudança ocorra de uma forma bastante tranquila, evitando aí conflitos, né? Porque o papel do RH é mediar conflitos. Então, antes que o conflito aconteça, é necessário preparar as pessoas para a mudança, o que não é fácil, e entender aonde nós queremos chegar com isso. Acho que esse é o maior desafio que o profissional do RH vai ter daqui para frente. Professor, qual a influência da internet em relação a essa questão aí da indústria 4.0? Quando nós falamos em novas tecnologias, na cabeça do nosso internauta, talvez a primeira coisa que venha é a questão da internet. Afinal de contas, né, a geração que está aqui agora vive em função de muitas coisas que acontecem pela internet. Então a internet, sem sombra de dúvidas, é um dos protagonistas destas mudanças. Nós temos dentro das novas tecnologias, uma delas chamadas IoT, que é conhecida, a tradução em português seria Internet das Coisas, né? O que seria a Internet das Coisas? Vejam, nós temos hoje inúmeros dispositivos conectados à internet. Não é só o computador que você está usando para assistir o nosso programa. Você tem o computador, o tablet, o celular, né, os relógios, você tem hoje refrigeradores, televisores, veículos e dentro das empresas, sensores de todas as formas conectados à rede, né? Então, a internet é fundamental para esse processo. Através da internet é que há e vai haver cada vez mais a troca de informação entre equipamentos, né? Por isso que é chamado de internet das coisas, todas as coisas conectadas à internet e trocando informações entre elas. Como se fossem duas pessoas conversando, trocando ideias. Os equipamentos permitem isso hoje. Eles conseguem fazer a ponte, né, através da internet e conectar informações. Então, é possível que o sensor de uma indústria automotiva aqui no Brasil capte informações de uma indústria automotiva lá no Japão e com isso consiga melhor realizar o seu processo ali. Então, a internet é fundamental e ela tem crescido e se expandido cada vez mais. Talvez os mais jovens aí não vão se lembrar, né, das propagandas da internet de uma década atrás, quando você ouvia aquele tonzinho de internet de escada, né, do modem. Aquilo era sinônimo de tecnologia moderna. Hoje aquilo é sinônimo de algo ultrapassado. Nós estamos falando agora de internet 5G. Né? Não, acabei de citar um exemplo de internet de escada. Quem de nós hoje conseguiria trabalhar com internet de escada? Então, é fundamental que a internet seja desenvolvida, porque é através dela que esse processo deve transitar, que essas informações e principalmente o conhecimento deve ser transmitido para que nós possamos dar continuidade às mudanças. Professor, ainda sobre a influência da indústria 4.0 na vida das pessoas. Alguns estudiosos defendem que pode haver um retorno em massa do homem ao campo, em razão, inclusive, da influência da indústria 4.0. Como que a indústria 4.0 deve afetar o agronegócio? De que forma deve afetar o agronegócio? Giovanni, essa também é mais uma daquelas questões que são complexas dentro desse processo. As informações que nós temos até o momento é que a adoção das novas tecnologias no agronegócio tem reduzido a oferta de mão de obra, né, ou a necessidade de mão de obra. O Brasil falava há pouco sobre a questão da indústria 4.0 no Brasil. O agronegócio é o setor brasileiro que está mais evoluído em relação às novas tecnologias, né? Talvez o campo de atuação onde mais tem adotado novas tecnologias são as grandes empresas do setor do agronegócio. E os números mostram para nós que, à medida que as empresas agrícolas adotam novas tecnologias, elas reduzem a necessidade de mão de obra. Hoje você tem, por exemplo, em fazendas, um operador que não precisa estar mais no trator ou na colheitadeira. Ele pode estar dentro de uma sala, operando pelo computador várias máquinas ao mesmo tempo dentro do campo. Então vejam que isso reduz aí uma oferta de postos de trabalho. Por outro lado, a economia e a riqueza gerada nesse processo tem aumentado a oferta de empregos na área de serviços. Então, as pessoas que estão deixando a sua atividade no campo estão conseguindo ainda se recolocarem dentro da área de serviço. Então, a ideia de que pode haver um êxodo urbano, né, ela parte de que se nós chegarmos ao ponto do desemprego em massa, onde as pessoas não terão acesso ao mínimo para a sua subsistência, elas talvez voltem a procurar
a produção agrícola como forma de agricultura de subsistência, algo que já aconteceu no Brasil no passado, né, que não deixou de acontecer em muitos aspectos, mas nós podemos ter isso. Mas veja, eu só acredito que isso acontecerá se de fato nós chegarmos a ter desemprego em massa. E eu honestamente torço para que nós não cheguemos nesse ponto, que nós consigamos fazer um processo de transição onde as pessoas estejam preparadas para atuar lá dentro do escritório, operando a máquina pelo computador e não sendo necessária a trabalhar no campo debaixo do sol para poder produzir. Se conseguirmos isso, não haverá êxodo urbano. Nós teremos pessoas sobrevivendo e tendo mais acesso a bens de consumo com o seu trabalho. O professor aqui nos traz um ponto muito importante, a necessidade das pessoas se desenvolverem, estudarem, como já foi dito, se reinventarem. Esse é um ponto bastante importante até para poderem, lá na frente, enfrentar de maneira mais adequada esses fenômenos aí que vão acontecer, como o da indústria 4.0, por exemplo. Professor, dentro da indústria, em relação aos processos de trabalho, né, quais serão os benefícios que a indústria 4.0 trará nesse sentido? A principal demanda que nós temos hoje é a redução de custos, né? Quando nós falamos em indústria 4.0, o fator que mais entra aí é a questão da redução de custos. Então, eu já havia comentado anteriormente, nós temos, através das novas tecnologias, a capacidade de diminuir a necessidade de insumos, de mão de obra, de recursos naturais. Então, tudo isso se traduz em redução de custos. Essa redução de custos, aliada a um aumento da capacidade produtiva, veja, se nós tivermos, ao invés de um operador humano, que depois de um certo tempo ele sente o cansaço, nós tivermos uma máquina executando uma atividade, essa máquina pode trabalhar 24 horas por dia, 7 dias por semana, 365 dias no ano, sem maiores problemas. Então isso vai aumentar o potencial produtivo muito, fazendo com que reduzam os custos finais também e permitindo mais acesso aos bens de consumo. Então, esse talvez seja um dos pontos positivos, né, do ganho de produtividade, do ganho de escala, a redução de custos e a diminuição ou a melhoria do acesso às pessoas a esses produtos e serviços. Por outro lado, a flexibilização, como eu havia dito também. Nós podemos flexibilizar a produção, nós podemos oferecer produtos sob demanda, nós podemos customizar produtos, nós podemos criar novos produtos, novos serviços. Né? Então, vejam bem, se nós olharmos para trás, no passado todo mundo produzia a sua refeição dentro da sua casa e ali consumia. Depois nós tivemos um período em que as pessoas se deslocavam até um restaurante para fazer as suas refeições. Hoje nós podemos pedir a nossa refeição em casa, né, e receber através de um serviço de entrega. Nós já temos, né, não sei se alguém aqui já ouviu falar, impressoras de comida. Nós temos hoje tinta comestível e você consegue imprimir um cupcake dentro da tua casa, por exemplo. Já existe essa tecnologia. Então, vejam as potencialidades que nós temos. Existem aqui impensáveis situações em que nós poderíamos empregar essas tecnologias. Mas que para isso aconteça, precisamos continuar desenvolvendo o processo e, mais uma vez, monitorando para que isso seja algo que esteja à disposição da humanidade para a sua melhoria e não para a restrição das suas capacidades de consumo ou de bem-estar, e assim seja. Professor, a indústria 4.0 será uma indústria de investimento, de tecnologia que vai requerer investimento. É possível que o futuro da indústria, o futuro dos negócios em geral no mundo, esteja destinado para, na sua maioria, né, para poucos players que irão deter ali em suas mãos a maior parte dos recursos para esses investimentos? Eu não diria que obrigatoriamente esse número reduzido de players seja uma realidade. Veja, nós temos hoje, de fato, alguns players que se destacam, né? Eu citei agora há pouco a Amazon, o Facebook, os aplicativos de veículos, né, como o Uber, por exemplo, que estão se aproveitando mais rapidamente dessas novas tecnologias. Mas, por outro lado, nós temos hoje um incontável número de startups surgindo. Praticamente todas as grandes cidades no mundo, pelo menos nos países desenvolvidos,
tem ali uma incubadora de empresas. E a maioria dessas startups estão focadas nas novas tecnologias. Nós temos aplicativos hoje que são criados nos mais variados temas e para as mais variadas necessidades, que são criadas, às vezes, por um garoto lá dentro da casa dele. Então, vejam, existe um potencial muito grande para as pessoas que são criativas, para as pessoas que são inventivas, para as pessoas que são empreendedoras, poderem se aproveitar dessas questões. Agora, isso tudo vai depender, mais uma vez, do acesso à informação, do acesso ao conhecimento, do acesso ao sistema informatizado, enfim. Se nós teremos grandes players ou pequenos, eu penso, que se as coisas correrem bem, nós teremos ambos, como sempre tivemos. Nós sempre tivemos grandes empresas e pequenas empresas. Nós continuaremos a tê-las. A diferença é que todas elas serão voltadas para a inventividade, para a criatividade, para a inovação. Então, aqueles que têm esse perfil, com certeza terão boas oportunidades. E grandes empresas que não estão preparadas para a mudança acabarão sofrendo e possivelmente venham a desaparecer. Então, é um desafio tanto para as grandes empresas quanto para os recém-criadas empresas, as startups que estão por aí. Ok, professor. Meio ambiente. Há uma preocupação mundial com o meio ambiente. Onde que a indústria 4.0 vai se inserir nesse aspecto, professor, com relação à questão do meio ambiente? O meio ambiente, como você acabou de dizer, é um dos temas mais debatidos e mais discutidos, não só na atualidade, mas há já um bom tempo. Não há como pensar hoje em indústria, seja ela a indústria 4.0 ou não, sem levarmos em consideração as questões ambientais. E as questões ambientais por si só também ganharam outro contorno. Nós hoje, quando falamos de meio ambiente, nós estamos falando de responsabilidade. Hoje nós falamos de responsabilidade ambiental, responsabilidade socioambiental. Então nós temos aqui um universo muito grande a ser tratado. E pelo que nós estamos podendo acompanhar, a indústria 4.0 ela tem muito a oferecer ao meio ambiente. Quando eu digo meio ambiente, eu estou dizendo nesse aspecto como um todo. Porque veja só, nós falamos que a indústria 4.0 é capaz de reduzir drasticamente os custos. Quando eu falo de reduzir custos, eu falo de reduzir demanda de insumos, eu falo de reduzir detritos ou dejetos através dos seus processos, e eu falo de um reaproveitamento de recursos. Nós temos hoje tecnologias que nos permitem reaproveitar da água a bateria de lítio, enfim, nós temos hoje condições para isso. Então, à medida que nós desenvolvemos as tecnologias da quarta revolução industrial, a indústria 4.0 pode e fará isso. Irá se aproveitar melhor dos recursos, mais produtos, menos impacto ambiental. Então, eu penso que o meio ambiente tem a ganhar com a indústria 4.0, tem a ganhar com essas mudanças. Mais uma vez, basta que nós tenhamos a consciência e o compromisso de fazermos esse processo. Porque veja bem, se as empresas hoje, mesmo aquelas que não estão inseridas no contexto da indústria 4.0, se elas não levarem em consideração na realização dos seus processos o impacto que ela causa ao meio ambiente e as questões envolvidas com ambientes, os socioambientais. Então vejam, as empresas que não fizerem isso não têm mercado. Veja, as pessoas estão cada vez mais conscientes e mais exigentes. Se você desmata, se você polui, se o seu produto não me dá uma garantia de que veio sem mão de obra infantil ou escrava, eu não consumo. Então, a indústria 4.0 deve ampliar ainda mais essa ideia e essas exigências. Então, é óbvio que nós teremos um ganho ambiental. E tem que ser assim, porque do contrário, nós não teremos condições de manter o nosso processo em funcionamento e, para isso, as novas tecnologias também devem ter o seu olhar específico para essas áreas. Professor, nós estamos vivendo nesse momento um impacto profundo da Covid-19 no mundo todo. Então, todo mundo está sofrendo de alguma forma com essa questão. Como que a Covid-19 está interferindo no processo de desenvolvimento da indústria 4.0 ou que prejuízos trará para esse desenvolvimento ao longo do tempo? Olha, essa realidade que nós estamos vivendo, ela com certeza já causou uma aceleração no processo de transição.
nós tínhamos, antes do surgimento da pandemia, algumas expectativas dos prazos em que certas mudanças deveriam ocorrer. Muitas delas aconteceram integralmente nesses últimos meses aí por conta da pandemia. Então, nós percebemos, por exemplo, os sistemas educacionais todos, desde a escola infantil municipal até mesmo a universidade internacional, aquelas grandes universidades mundiais, todas adotaram o ensino remoto. Então, o ensino remoto é dentro da indústria 4.0, faz parte, está inserido. Nós passamos a fazer o uso muito mais intenso das novas tecnologias. Vimos que as empresas que fazem serviços de entrega, que fazem serviços de transporte, como o caso do Mercado Livre, por exemplo, tiveram um aumento muito grande do seu faturamento por conta disso. Então, o que nós estamos vendo aqui é uma aceleração do processo. Essa aceleração, se ela vai ser benéfica ou não, nós precisamos aguardar, porque nesse primeiro momento, muitas pessoas que tinham medo de usar a internet ou fazer compras online passaram a se ver obrigadas a fazê-lo. Muitas pessoas que tinham o seu empreendimento que não estavam na internet tiveram que colocá-lo na internet. Então, nós não tínhamos, por exemplo, restaurantes que não tinham o seu site, hoje tem, que hoje oferece serviço de entrega com encomenda por um portal. Então, a pandemia acelerou o processo. Em quase todas as áreas nós tivemos um aumento. Então, nós podemos citar aqui, eu acabei de citar a questão da internet, mas nós podemos entrar na biotecnologia, por exemplo. O investimento que foi feito por muitos governos mundiais vai permitir que nós tenhamos novas descobertas, não só em relação à busca pela cura ou da vacina que nós estamos tendo, mas essas pesquisas terão desdobramentos. Então, a biotecnologia deve se beneficiar desse processo. Então, talvez nós podemos dizer que, para a indústria 4.0, a pandemia acabou sendo uma mola propulsora que permite com que ela vá mais rápido, aconteça mais rápido esse processo. Vamos aguardar para ver o desdobramento de tudo isso. Num primeiro momento, a questão do caos sanitário, os problemas econômicos, eles estão mais em discussão. Mas, com certeza, assim que nós conseguirmos organizar essas coisas, poderemos começar a perceber os resultados desses investimentos e desta necessidade, porque é o que nós temos hoje. Nós temos a necessidade de usar as tecnologias para poder sobreviver e para poder realizar as nossas atividades. Professor, fica claro que a indústria 4.0 é um processo e, acima de tudo, um processo de mudança. Na visão do educador, como integrar esse processo da indústria 4.0 à educação? Olha, Giovanni, nós como professores temos essa preocupação o tempo todo. Nós olhamos para o mercado e dizemos o seguinte: como é que nós podemos preparar pessoas para atuarem diante desses desafios? Eu diria que nós também seremos afetados, já estamos sendo, mas seremos ainda mais afetados, porque as demandas que irão surgir daqui para frente serão muito diferentes daquelas que surgiam antes ou que surgiram até agora. Nós temos hoje uma busca muito grande por formação técnica em áreas que talvez já não estejam mais, que não sejam mais áreas promissoras no futuro. Então, temos que olhar para as áreas que serão mais demandadas e nos prepararmos para elas. Diante dos estudos que eu fiz, eu posso apontar alguns indícios. Não vou bancar aqui o pai de Ná de fazer previsão do futuro, mas eu posso dizer a vocês sem medo de errar. As áreas voltadas à criatividade, as áreas voltadas às inovações, as áreas voltadas às tecnologias de maneira geral, as áreas voltadas ao cuidado humano, a enfermagem e por aí vai, são áreas que serão muito necessitadas. Por outro lado, áreas que requerem questões repetitivas, eu falei no começo sobre profissões que devem desaparecer, o caixa do supermercado, por exemplo. Talvez no futuro próximo os nossos alunos não consigam trabalhar no caixa do supermercado durante o dia e estudar à noite, como fazem talvez hoje, porque os caixas já serão automatizados. Mas haverão outras possibilidades. Então, a área da educação também precisa urgentemente olhar para essas mudanças e perceber quais são os desafios e de que forma esses desafios terão que ser atendidos por nós educadores, para que nós possamos preparar os nossos jovens para atuar dentro da indústria 4.0 da melhor forma possível. Professor, falamos sobre vários aspectos.
falamos sobre a questão de processos industriais, não necessariamente nessa ordem, né? Falamos sobre a questão do desemprego, os aspectos ligados à tecnologia, enfim. Se tivesse que resumir essa questão da indústria 4.0, quais seriam os pilares principais? Eu diria que a indústria 4.0, ela é um processo, como você disse, ela está acontecendo, não há volta. Nós temos historicamente um movimento ludista que quebrava as máquinas lá no século XVIII para tentar impedir que ela roubasse os empregos. Eu acho que isso não é possível, não adianta brigar com a tecnologia, jogar teu celular no lixo, isso não vai mudar, né? O que nós temos que fazer é nos prepararmos, estarmos atentos, nos qualificarmos. As empresas precisam buscar a inovação e a tecnologia de forma responsável. A sociedade precisa se organizar para poder usufruir da melhor forma dessas novas tecnologias. Então, precisamos hoje de formação adequada, precisamos de políticas públicas voltadas a esses processos, precisamos de empresários com cabeças inovadoras. Um termo mais usado em relação à quarta revolução industrial é ruptura. Nós estamos no momento de ruptura, né, chamada de mudanças disruptivas. O que isso quer dizer? Quer dizer que nós temos um processo, ele deixa de existir e entra um processo totalmente novo no lugar, né? Se nós pensássemos alguns anos atrás, a indústria fonoaudiográfica vivia da produção de vinil, né? Hoje a indústria fonoaudiográfica que vive do vinil só está vendendo para colecionadores. O cara que produzia fita cassete desapareceu. Então vejam, isso é uma ruptura. Hoje as pessoas acessam o filme através da internet. Hoje as pessoas ouvem música através da internet. Então, não dá para a gente tentar responder às perguntas do futuro com as respostas que nós temos do passado. Nós não poderemos trabalhar mais com essa mentalidade que muitas pessoas defendem, de que eu nasci nisso daqui, eu estou há 30 anos nesse setor. O setor está mudando, né? O cara que não for capaz de pensar que as mudanças estão aí, ou ele se prepara para elas, ou ele será engolido pelo processo. E aí não adianta chorar, não adianta dizer, né, quebrar a máquina lá como fizeram os luditas, porque isso não vai resolver. Então, a dica que eu daria para o empresário é: esteja atento, prepare-se, verifique de que forma você pode participar do processo. A dica que eu daria para os jovens, para os estudantes, para os profissionais: verifiquem o que está acontecendo, pegue as suas habilidades e tentem alinhá-las com as mudanças. E a dica que eu daria para os gestores é: façam a mediação consciente e responsável desse processo, para que todos consigam ser beneficiados e assim nós tenhamos prosperidade. Muito bem, professor. Um assunto de extrema importância. O nosso tempo é curto, estamos chegando ao final dessa entrevista, infelizmente, mas eu gostaria aí de abrir então para que você pudesse fazer as suas considerações finais aos nossos internautas, e inclusive, se possível, deixar os seus contatos para que os nossos internautas possam, se quiserem, entrar em contato com você para abordar de maneira mais aprofundada o assunto da indústria 4.0. Muito bem, Giovanni, eu agradeço demais a oportunidade de estar aqui com vocês. É um prazer, é uma honra estar aqui, ter a oportunidade de conversar com as pessoas e trazer um pouquinho daquilo que eu estudei ao longo desses últimos anos. É um tema que ainda não está fechado, é um tema que ainda tem muito a se debater. Eu sei que muitas pessoas podem estar assustadas com o que eu disse, outras pessoas vão estar animadas, outras desanimadas. O que eu posso dizer a vocês é o seguinte: eu não tenho todas as respostas, nós precisamos debater o assunto, nós precisamos pesquisar muito. Então, eu só posso agradecer por essa oportunidade de trazer a discussão, de promover esse debate, e espero que as pessoas se conscientizem, busquem saber, né? Vão pesquisar aquilo que vocês acham interessante, se interem do assunto, para que vocês não sejam pegos de surpresa quando essas mudanças chegarem. Bom, então, para aquelas pessoas que quiserem trocar algumas ideias, quiserem tirar dúvidas, podem me mandar mensagem pelo WhatsApp. O meu número é 19 99701 4211, ou podem encaminhar um e-mail para prof.aj@gmail.com. Terei prazer em atendê-los e responder as dúvidas, e trocar informações.
seja sobre o tema da minha pesquisa, que é os potenciais impactos da indústria 4.0 sobre o emprego, seja sobre temas correlacionados, estarei à disposição aqui de todos vocês. E mais uma vez, quero agradecer aqui ao professor Giovanni pela oportunidade, a toda a equipe do canal, e espero que vocês tenham aí gostado e que seja útil para vocês, para a vida de vocês, para o trabalho de vocês. Muito obrigado. Professor, grande prazer tê-lo recebido aqui conosco. Prazer é todo meu. No canal Educação e Business. Muito obrigado pela sua participação. Eu que agradeço. Tenham todos uma excelente semana. E você aí, não se esqueça de acessar os conteúdos do canal e verificar sobre o vestibular Unifia, através dos vários acessos disponíveis para informação, como o e-code que está aí na tela, nosso site portal.unisep.com.br/unifia ou acessando nossas redes sociais. Não esquecendo, é claro, de curtir nossa página no Facebook e Instagram e se inscrever no YouTube, além de poder nos contatar através do telefone 19 3907 9870. Venha estudar conosco na Unifia e transforme seu futuro. Vamos nos cuidar, hein? E cuidar do próximo. Uma ótima semana para todos nós.